All right, gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Agora nós vamos falar um pouco sobre recursos hídricos, fazendo aí uma introdução, uma breve introdução sobre o gerenciamento dos recursos hídricos, Nessa aula a gente tem como propósito, como objetivo, apresentar o que vem a ser esses recursos hídricos, o que é esse gerenciamento, qual é a realidade brasileira em relação aos recursos hídricos e quais são os apontamentos que nós podemos fazer para que a questão da água seja melhor tratada no Brasil, para que a questão da água deixe de ser uma problemática e passe a ser uma solução, até porque esse recurso hídrico ele é importante para o ser humano, nós não conseguimos ficar sem água, não só para o ser humano, mas para qualquer ser vivo, a água ela é importante, é necessário que exista água num padrão de potabilidade adequado para que a vida ela possa ser mantida. Então é um tema muito instigante, é um tema que está muito em alta, principalmente agora, porque foi aprovada a questão do marco legal do saneamento. Apesar de que a gente não vai trabalhar nesse vídeo, nessa aula, a questão do marco do saneamento, mas a gente já traz as necessidades e os apontamentos para uma reflexão mais profunda sobre isso. Então é uma temática primordial, uma temática importante que a gente precisa debater, precisa discutir, tá certo? Então, o tema da aula de hoje, introdução ao gerenciamento dos recursos hídricos, tá bom? Vamos aí fazer essa reflexão mais introdutória e eu espero que você goste, que você consiga aproveitar esse material, tá bom? Então vamos lá. Primeira ideia, primeira coisa, primeiro passo de tudo é entender, compreender o que é esse recurso hídrico. Lembrando, que o direito ambiental brasileiro ele trata o aspecto natural como um recurso, como um bem de uso comum de todos, que é dotado inclusive de valor econômico e que deve ser acessado por todos de maneira equitativa. Com relação à água, não foge dessa ideia. Por isso a noção de que a água é considerado como um recurso hídrico, porque as pessoas precisam acessar esse bem para que não hajam os exageros. Existe a dotação econômica desse recurso, ou seja, quando eu utilizo a água, eu pago por essa utilização, justamente para evitar que haja o desperdício. Então, é um entendimento jurídico que considera aí o elemento natural como um recurso que deve ser equitativamente acessado e que existe um valor, inclusive financeiro, por trás, Mas quando a gente fala de recurso hídrico, a gente está falando nada mais, nada menos do que água. E a água no seu sentido mais amplo, A água enquanto elemento da natureza, recurso renovável e que pode ser encontrado na natureza em 3 estados. Estado sólido, a neve, por exemplo. Estado gasoso, como a umidade atmosférica, é água no estado gasoso. E no estado líquido, que eu acredito que deva ser a forma mais comum de identificar a água, porque a chuva é algo que a gente entende bem, tá certo? Então, 3 estados, sólido, líquido e gasoso, e que é utilizada para o consumo humano. Então, nós, enquanto seres humanos, mas não apenas o ser humano, qualquer forma de vida utiliza da água para manter a vida, tá? Mas não só para consumo. Essa água também ela é utilizada para produção industrial, nos processos produtivos, ela é utilizada na agricultura, utilizada na limpeza. Por isso que quando a gente fala em gerenciamento de recursos hídricos, a gente tem que entendê-lo da forma mais ampla possível, porque não é só o acesso à água para consumo humano, é também um acesso à água para consumo humano, mas também um acesso à água para produção industrial, para agricultura e assim vai, tá bom? Essa água, ela é oriunda de algum lugar, certo? Existem as fontes dos recursos hídricos. E aí as principais fontes, principais ambientes de onde essa água ela é retirada são rios, lagos, açudes, represas, lagoas, aquíferos, Então é a fonte de onde essa água vem, tá bom?
E para a gente entender bem como que essa água está disponível para a gente, faz-se necessário compreender também a questão do ciclo hidrológico, que é o responsável pelos processos hidrológicos que se alternam continuamente, fazendo com que a água se recicle através dos processos de evaporação, condensação, precipitação, escoamento superficial, infiltração e evapotranspiração. A gente está percebendo aí, ó, que são vários termos, né, termozinhos técnicos, que é importante que a gente compreenda cada um, tá? Então, a evaporação é a transformação da água do estado gasoso do estado líquido para o estado gasoso. A condensação é o inverso, né? Condensação e precipitação. O escoamento superficial é essa água no estado líquido que está no ambiente litosférico e que escoa, né, pelos solos. Podendo também haver a infiltração, ou seja, essa água que penetra no solo, ocupando os poros que existem no solo. E a evapotranspiração, né, que também insere aí nesse cálculo, digamos assim, o componente biológico, né? Através da transpiração do componente biológico, essa água que estava naquele ser vivo passa para o estado gasoso, acontecendo aí a evapotranspiração. Então, um conceito muito útil na hora de entender, por exemplo, as transformações da água que presente numa floresta direto para a atmosfera, né? Por exemplo. A água produzida no ciclo hidrológico apresenta uma distribuição irregular, espacial e temporal, né? Espacial e temporalmente falando, há essa distribuição irregular. É isso, por exemplo, que nos dá margem para entender por que determinados ambientes são mais secos, outros ambientes são mais úmidos, porque essa água ela não está homogeneamente distribuída no globo. Em alguns lugares há uma maior quantidade de precipitação, em outros há uma menor quantidade de precipitação. Em alguns lugares a seca ela predomina, em outras chuvas torrenciais, em outras já há uma tendência mais homogênea, né? Chove o ano todo com baixos índices de precipitação, enfim, depende da região. Ou seja, tudo isso é influenciado por questões climáticas, geográficas e meteorológicas, como a questão da pressão atmosférica, os ventos e assim vai, tá? E aí a gente já entra também na questão do gerenciamento em relação ao uso múltiplo das águas, como eu já havia falado. Então, a água ela pode ser usada de forma diferente, de várias maneiras. Tá? Então, quando a gente fala em uso múltiplo das águas, nós estamos falando dos tipos de atividades que precisam da água para poder existir. Então, a indústria ela necessariamente precisa de água para poder produzir. A agricultura, consumo humano. Então, cada uso desse é específico, tem suas particularidades. E quando eu entendo o rol de usos, eu passo a compreender a questão dos usos múltiplos na água, né? Então, esses usos múltiplos afetam, inclusive, com relação à qualidade da água, com relação à disponibilidade dos recursos hídricos, né? Sobretudo quando eu estou tratando aí pela ótica do ambiente urbano, né? E a indústria e a agricultura como atividades que consomem, que são grandes consumidoras de água. Então, quando a gente fala dos usos múltiplos da água, nós precisamos compreender que existem externalidades possíveis que acabam interferindo na questão da qualidade da água, como, por exemplo, a poluição hídrica gerada por um processo industrial. Então, uma indústria que usa uma água, ela vai captar água bruta in natura, né? Vai beneficiar, vai utilizar essa água no beneficiamento, na transformação, na produção e vai gerar um efluente. Esse efluente ele vai estar dentro de parâmetros físico-químicos biológicos que podem vir a provocar impactos ambientais, não só aos recursos hídricos, né, ou como também ao solo, à própria sociedade, né? Então, quando a gente trata da questão dos usos múltiplos, nós precisamos inserir nesse debate a questão da poluição, das externalidades provocadas pelo beneficiamento dessa água, pela transformação dos parâmetros físico-químicos biológicos dessa água, né? Então a gente está vendo aí uma imagenzinha bem interessante que resume bem a ideia do ciclo hidrológico. Então, entendendo que a água ela está
no estado gasoso, líquido e no estado sólido, e que ela percorre os diversos ambientes, né? Que ela percorre atmosfera, litosfera, hidrosfera, enfim, que ela está aí percorrendo, né, essas diversas nuances, esses diversos ambientes. Então nós entendemos que isso forma um ciclo de reciclagem dessa água, inclusive, que proporciona essa distribuição, tá? Só que nós precisamos fazer a ressalva de que essa distribuição ela é irregular e é condicionada, dependente diretamente das condições meteorológicas, climáticas e geográficas, tá bom? O que é a bacia hidrográfica? Então, a bacia hidrográfica é o conjunto de meios hídricos, né, aquáticos, cujos cursos ou leitos se interligam. Basicamente, a bacia hidrográfica é uma região, tá? Uma região geográfica formada por um rio principal e seus leitos, né, e afluentes. Tá? Então, toda essa região hídrica, essa região molhada por esses recursos hídricos, né, toda essa região formada por essa rede hidrológica, eu chamo de bacia hidrográfica, que tem como uma das características principais o fato de, nas bordas, ser aí bordeado pelos divisores de água, tá? Então, o que é uma bacia hidrográfica? Não é apenas o leito do rio, não é o rio em si, é apenas o canal hidrográfico. A bacia hidrográfica ela é a região hídrica. Quando eu falo em região hídrica, eu entendo todo o espaço geográfico banhado por aquele rio, que tem nas bordas os divisores de água, e que ali eu vou encontrar cidades, eu vou encontrar produção agrícola, eu vou encontrar pessoas, eu vou encontrar animais, eu vou encontrar ecossistemas, né? Então, ou seja, existe uma integração ambiental aí, que um interfere no outro e vice-versa, tá? Então, a bacia hidrográfica ela é complexa de se entender e de se gerenciar, justamente porque a gente não pode observar a bacia hidrográfica apenas pela ótica do recurso hídrico em si. Faz-se necessário entender a bacia hidrográfica como uma região que também tem os seus problemas sociais, econômicos, que também possuem realidades diversas nesse sentido, tá bom? Então é um conjunto de terras banhadas por um rio principal e seus tributários afluentes. Então esse conceito ele é muito simples. A gente precisa ampliar esse conceito para compreender a noção de bacia hidrográfica no sentido mais amplo possível, tá bom? A gente está vendo aí uma imagem que reflete bem o que é essa bacia hidrográfica. Então, é a região hídrica, tá? Então, consigo ver aí o rio principal, que é esse daí maior, né? Que vai ter uma vazão maior, uma extensão maior. Eu vou observar aí as interligações, ou seja, a rede hídrica. E eu consigo observar aí também os desníveis no terreno, que formam aí os divisores de água, tá bom? Que acabam interferindo aí para onde a água vai correr, afinal a gravidade vai atuar aí de uma forma bem considerável, né? E quando há precipitação, então o divisor de água ele vai dividir para onde uma parte da água vai correr, e aí formando essa região hídrica. Então essa imagem ela nos resume bem esse conceito, tá bom? Então, algumas considerações a mais com relação à bacia hidrográfica. Dá-se através dos desníveis dos terrenos, que direcionam os cursos d'água sempre das áreas mais altas para as áreas mais baixas, ou seja, a gravidade aí atuando, tá? Então, quando acontece a precipitação, suponhamos que há uma precipitação em cima do divisor de água. Então, uma parte da água vai para um lado, outra parte da água vai para o outro e vai correr naturalmente conforme aí os efeitos da gravidade. Esses canais, né, de escoamento formado são justamente os rios que vai formar rede hídrica. Então, toda essa região banhada por esses rios, a gente chama de bacia hidrográfica, tá? A água segue uma determinada orientação dada pelo relevo e pelo efeito da gravidade. Muito simples, a gente já falou sobre isso, tá? E é a área coletora de água de uma determinada região, drenadas por um rio principal e seus afluentes. Então, mais uma informação aí que a gente já falou. É necessariamente contornada por um divisor de água. Então, acredito que agora a gente consegue entender bem o que vem a ser essa bacia hidrográfica, tá? Se você tem alguma dúvida, tá? Comentário,
quer fazer alguma reflexão, algum adendo, coloca aí nos comentários. Nós vamos ler com todo carinho e responder dentro das nossas possibilidades, tá? Eu gostaria, inclusive, de ressaltar que esse material a gente produz observando a bibliografia. Então, eu utilizei esse livro aqui, ó, Meio Ambiente e Sustentabilidade, como base. Não apenas esse, certo? Não apenas esse. Existem outros livros que eu uso como referência bibliográfica. Mas eu quero fazer a ressalva desse daqui porque foi o principal. Acho que vale a pena depois vocês darem uma conferida nesse material. Aí nós temos uma imagem que traça aí um perfil da bacia hidrográfica. A gente consegue perceber bem aí os divisores topográficos, que são justamente aí o que a gente falou aqui, a questão do divisor de água, tá? Que são os divisores topográficos, e a gente vai ver aí os rios, né? Então nós temos o rio X, rio Y, Z. Nesse caso nós temos 3 bacias hidrográficas. Uma onde eu vou ter como rio principal o rio X, a outra o rio Y e a outra o rio Z. O que é que vai bordear essas bacias, essas 3 bacias hidrográficas, e dar aí a delimitação? O divisor de água, tá bom? O rio. Então a gente vem falando sobre rio. Então o rio nada mais é do que aquele curso fluvial, aquele canal hídrico, aquele canal que foi escavado pela ação da água e que corre água. Ali é o rio, tá? Vamos aí observar os conceitos, os termos técnicos. Então, quando a água da chuva ela bate no chão, a primeira coisa a acontecer é a infiltração, ou seja, o solo ele é repleto de poros. Dependendo do tipo de solo, há uma maior porosidade ou uma menor porosidade, o que acaba influenciando na infiltração, mas há o tipo há a porosidade. A água ocupa esses poros, passa a se tornar água subterrânea, então lençol freático, se houver um determinado acúmulo numa falha, um aquífero e assim vai, tá? Então essa infiltração é o processo de penetração da água nas camadas do solo. Inicialmente preenche as deficiências de umidade do solo, sendo o excedente deslocado para baixo, formando lençol freático. Quando eu tenho a saturação disso, ou seja, quando todos os poros são preenchidos e não há mais possibilidade de que a água seja infiltrada, então começa um outro fenômeno que eu chamo de escoamento superficial. Quando o solo satura, ou seja, alcança seu nível máximo de umidade, a água passa a escoar superficialmente. Esse escoamento superficial nada mais é do que o deslocamento das águas da superfície terrestre impulsionado pela força da gravidade. Considera o movimento das águas a partir da chuva, que, com a saturação do solo pela umidade ou impermeabilidade, se escoa pela superfície. Ou seja, eu tenho aí um canal natural formado por esse escoamento. Esse canal natural eu vou chamar de rio. Então, esse canal fluvial, esse curso fluvial canalizado, eu chamo ele de rio. Eles vai ser localizado, então, necessariamente nas zonas mais rebaixadas, ou seja, justamente porque ele vai sofrer com a força da gravidade e ocupar as áreas mais rebaixadas ali daquela região, tá? Os rios, eles podem ser de alguns tipos, tá? Então, o que é um rio perene? Quando a água permanentemente, ou seja, durante todo o ano eu vou encontrar água naquele canal fluvial natural. Então, quando eu encontro água durante todo o ano, eu chamo aquele rio de rio perene. Não é sempre que acontece isso, principalmente em ambientes em que eu vou ter menor carga úmida, carga de umidade, como por exemplo semiárido, ou regiões subúmidas, secas. Então, nesses casos, eu posso encontrar, ou vai ser mais comum encontrar, rios intermitentes ou até mesmo efêmeros. O que são os rios intermitentes? É quando geralmente aquele rio ele vai estar com água no período chuvoso. Então, enquanto está chovendo, aquele rio tem água. No período de seca, aquele rio passa a não ter mais carga hídrica, tá? Deixou de ser rio? Não. Continua sendo rio. Inclusive, morfologicamente, ele está presente ali naquela região. Ele só não tem água naquele momento de seca por conta da condição climática, o que confere a ele a característica de ser um rio intermitente.
mas continua sendo rio. Os efêmeros, eles só transportam água enquanto está chovendo. Parou de chover, não transporta mais água. Né? Em algumas regiões do globo, acontece também quando tem o degelo, certo? Então, depois que acontece o degelo ou que parou, cessou a chuva, deixou de escoar a água. É um rio efêmero, tá? Ainda assim, continua sendo rio, certo? E aí a gente consegue ver aí um perfil, né, de um rio. Nós temos aí o trecho onde corre a água, né, onde eu vou ter aí a água correndo, que é justamente o canal. A gente chama de canal de estiagem ou leito menor, que é o leito ordinário. O leito normal, que é quando eu tenho aí período de maior quantidade de chuvas, né, o período mais chuvoso, que é o mais regular, que é o que normalmente é ocupado. E nós temos o leito de inundação, que é aquele que é ocupado em momentos excepcionais, né? Em períodos em que há excesso de chuvas, anos muito chuvosos, por exemplo. Tá? Com relação ao gerenciamento dos recursos hídricos, então a gente falou sobre a questão dos usos, né? Dos usos múltiplos da água. Quando eu tenho um aumento da demanda, eu acabo sofrendo ou acabo entendendo que também determinadas realidades problemáticas se apontam, se consolidam, se demonstram, né? Se apresentam. Então, quando a gente fala de aceleração do aumento da demanda, eu estou colocando isso como uma questão preocupante, porque a água, apesar de ser renovável, ela ela para ser consumida, sobretudo na questão do abastecimento humano, ela precisa estar dentro de um parâmetro físico-químico-biológico propício, né? Então, o ser humano ele não consome qualquer tipo de água. Uma água poluída ela não é útil para abastecimento humano. Então, quando eu tenho, por exemplo, excesso de poluição, de contaminação dos recursos hídricos, eu tenho um problema de gerenciamento. Porque o homem ele vai demandar dessa água, à medida que a sociedade, né, que a quantidade de população mundial vai aumentando, a demanda por essa água se torna ainda maior. À medida que a atividade industrial ela cresce, a demanda por água ela se torna maior. Mesma coisa para a questão agrícola. Então, se eu tenho uma demanda muito grande de água, mas essa água ela não está na condição própria para uso, então eu tenho um problema de gerenciamento, tá? Então é um recurso renovável, mas que precisa ser observada essa questão do acesso a uma água de qualidade. Porque quando eu não tenho o acesso à água de qualidade, eu acabo por gerar outros tipos de problemas, sobretudo com relação à saúde humana, tá? Então esses usos múltiplos, eles aumentam a demanda por água e aumentam a demanda por determinados tipos específicos de água. Então, abastecimento urbano, abastecimento industrial, precisa de um tipo de água dentro de um parâmetro adequado. Geração de energia elétrica, né, nas hidrelétricas, pesca e aquicultura. Então, cada exemplozinho desse daí vai demandar um tipo específico de água que pode não vir a ter se eu tiver um contexto de poluição, um contexto de impacto ambiental sobre os recursos hídricos, tá? Então, a problemática hoje em relação ao gerenciamento dos recursos hídricos está mais em relação à questão do não acesso à água potável. Então, a gente pega aí os dados da Agência Nacional de Águas, que aponta que 55% dos 5.565 municípios brasileiros, 55% deles podem apresentar déficits com relação ao abastecimento de água, ou seja, é uma realidade muito complicada, né, que a gente visualiza no Brasil. Existem muitas pessoas que não têm acesso à água potável e quando a gente trata da questão do saneamento, o cenário piora, porque esse número aumenta, então uma quantidade ainda maior de pessoas não tem acesso a esgoto tratado, né, a sistema de esgotamento público, o que gera problemas na saúde, porque se o ser humano ele não tem acesso à água, ele vai beber uma água que não está adequada para a sua atividade, para a sua existência.
então ele vai ter problemas de saúde com relação a isso. E se ele gera um efluente, esse efluente ele é descartado em qualquer ambiente, ele vai acabar por contaminar outras regiões, como o solo, o lençol freático, acentuando ainda mais o problema com relação ao acesso da água. Então, não ter acesso à água potável, não ter acesso ao saneamento ambiental hoje é uma realidade no Brasil, infelizmente. 84% das cidades no Brasil precisam de investimentos urgentes nessa área de saneamento ambiental e de abastecimento de água. Quando a gente fala em zona rural, também a problemática ela está presente, né, porque precisa da água dentro de parâmetros ideais e essa água ela não está disponível nesses parâmetros. Tá? Quando a gente fala em semiárido, o problema é ainda maior, porque nós temos uma característica climática muito peculiar que faz com que as chuvas sejam concentradas. Então eu tenho uma quadra chuvosa, um determinado momento do ano, determinado período do ano chove muito e outro determinado período do ano não chove praticamente nada. Então isso complica a questão da existência da água disponível para a agricultura. A população que depende hoje de um sistema público de atendimento sofre com a grande ameaça não só da falta de água, mas também da péssima qualidade e da competição de usos, ou seja, se eu tenho atividade industrial que demanda uma grande quantidade de água, essa água ela vai acabar sendo eu não vou ter essa água disponível para a população, eu vou ter essa água disponível para a indústria. É o que acontece inclusive no estado do Ceará, um estado cuja 92% do seu território está dentro de ambiente semiárido, ou seja, necessariamente precisa ter um gerenciamento de recursos hídricos ainda mais eficiente, porque nós temos uma parte do ano que não vai ter uma parte do ano de seca. Então, quando eu direciono a água disponível para as atividades industriais, eu estou tirando essa água da população, principalmente da população tradicional, daquelas populações mais vulneráveis, daquelas populações que têm menos condições financeiras para adquirir a água, para poder pagar por ela. Então, isso é um problema de gerenciamento. Tá? O saneamento básico e também a questão dos resíduos sólidos apontam como grandes problemas no Brasil hoje. Por que resíduos sólidos? Porque se eu não tenho a destinação adequada dos resíduos sólidos, aquele lixão, aquele ponto de lixo a céu aberto, ele vai contaminar os recursos hídricos. Né? Então, querendo ou não, há uma ligação direta entre gerenciamento de recursos hídricos e gerenciamento de resíduos sólidos. 83,62% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água. Então, nós temos aí uma parcela, né, bem significativa que não é atendido por água tratada. Quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso ao serviço básico de saneamento, de água tratada, de coleta e tratamento de esgoto. Em 2016, 1 em cada 7 mulheres brasileiras não tinham acesso à água. Então a gente consegue ver inclusive uma diferenciação com relação a gêneros, a classe social, né? Isso influencia também na questão do gerenciamento. No caso dos homens, 1 em cada 6 não tinham acesso à água. 14,3% das crianças e adolescentes não têm acesso à água. Então, só ressaltando aí a questão dos grupos vulneráveis, né? Ou seja, dos grupos que mais vulneráveis acabam tendo essa sua condição piorada, sobretudo em relação ao gerenciamento dos recursos hídricos, por não ter acesso à água. 6,8% das crianças e dos adolescentes não contam com sistema de água dentro de suas casas. 27 municípios nas 100 maiores cidades brasileiras possuem 100% da população atendida com água potável, ou seja, apenas 27%. Né, tem aí essa universalização total de acesso à água. Quase todos os municípios abastecem a população com água tratada desde 2008. Em 2017, esse percentual foi de 94,6%. E aí nós temos, inclusive, diferenciações regionais. No norte, por exemplo, apenas 57,05% da população é abastecida com água tratada, ou seja, em termos regionais, é a região com pior cenário. Com o segundo pior cenário é a região nordeste, 74,21% da população é atendida com água tratada, né? Então,
O restante não é atendida. Os melhores cenários a gente encontra aí região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. No caso do Sudeste, 91,03% é atendido com água tratada. No Sul, esse número é de 90,19% e no Centro-Oeste de 88,98%. Lembrando que todos esses dados são retirados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, dados equivalentes ao ano de 2018. Então, o que a gente precisa compreender? Que a questão do gerenciamento de recursos hídricos é urgente no Brasil hoje e que determinadas políticas públicas relacionadas a essa temática precisam ser efetivadas, tá? Então, quais são os apontamentos que nós podemos fazer para o gerenciamento? Primeiro, a gente precisa que a questão do esgotamento sanitário, do saneamento ambiental, se torne uma pauta efetiva, que políticas públicas sejam efetivadas, que políticas públicas sejam pensadas e implantadas na prática, né? Que os nossos municípios invistam em saneamento ambiental, em tratamento de esgoto, em tratamento de água e na universalização do acesso à água tratada e à coleta e tratamento de esgoto e também na questão dos resíduos sólidos, né? Extinguir os lixões e gerenciar os resíduos sólidos, sobretudo no ambiente urbano, sem esquecer do ambiente rural. Então a gente tem a necessidade hoje de estimular investimentos na questão da recuperação de mata ciliar, zoneamento urbano, obras de controle de cheias, coleta seletiva e reciclagem, aterros sanitários, ordenamento do uso do solo, tecnologia limpa e focar na questão dos georriscos, né? Sobretudo com relação aos eventos de seca extrema, aos eventos de chuva extrema. Então todos esses são apontamentos que nós precisamos depois, com mais calma, destrinchar um por um, porque cada um tem a sua importância para a questão do gerenciamento dos recursos hídricos, tá bom? Então, por hoje, por enquanto é só isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir esse link, não esquece de compartilhar, tá bom? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma reflexão, algum comentário, coloca aí embaixo, coloca nos comentários desse vídeo. Nós vamos olhar com muito carinho, vamos responder dentro das nossas possibilidades, tá bom? Não esquece de seguir as redes sociais da nossa escola. Nós temos espaço tanto no Facebook quanto no Instagram, no próprio YouTube, tá? Então curte esse vídeo, compartilha. Nosso muito obrigado, até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Very good.